Com 430 milhões de usuários ativos por mês, o Reddit é uma das maiores plataformas de mídia social e o maior fórum da internet. As pessoas usam o Reddit para todos os tipos de propósitos, encontrando pessoas com ideias semelhantes para praticamente qualquer coisa, obtendo respostas para suas perguntas, tendo discussões sobre todos os tipos de tópicos e mais. Com tantos usuários, o Reddit inevitavelmente atrai criminosos que compartilham seus pensamentos e segredos mais sombrios. Hoje, exploraremos o submundo dos criminosos do Reddit. Jake, 3572. Jake 3572, ou melhor conhecido como Jake Davison, era um homem de 22 anos que tirou a vida de sua mãe e de outras 5 pessoas. Uma das vítimas tinha só 3 anos. Poucas semanas antes do crime, ele obteve uma licença de espingarda da polícia. Jake era ativo em vários subreddits relacionados a incel, como Incel Cheer, Every Man's Rights are Virgin. Como sua conta foi excluída, podemos verificar algumas de suas postagens no Wayback. O número de postagens é limitado, mas dá uma boa ideia do tipo de indivíduo que Jake é. Nesta primeira temos uma postagem que parece bastante inofensiva. Ele se descreve como um pária esquecido pela maioria das pessoas, não recebendo um único like em seu perfil do Facebook, sua única forma de contato online. Ele também diz que só fala com a mãe e o chefe, mas é só isso em sua vida social. Ele foi previamente banido do nosso nível incel por aliciar sexualmente uma menor de 16 anos. Ele também menciona outro grupo que se identifica como Black Pill ou Black Pilled. Black Pilled refere-se à crença de que a aparência é geneticamente determinada e que as mulheres escolhem parceiros sexuais baseadas apenas em características físicas, conhecida como lookism. Então se alguém será um incel ou não, já está predeterminado. Curiosamente, Jake compartilhava postagens com um discurso do videogame Killzone 2, dizendo que você entenderia seu ponto de vista ao assisti-lo. Ele descreve um certo grupo nesse videogame como Black Pilled. Meu povo, filhos e filhas de Helgen, por muitos anos fomos uma nação quebrada, evitada, oprimida e conquistada por aqueles de quem procurávamos escapar. 10 anos atrás eu pedi por tempo e esse tempo foi concedido por vocês a força no meu braço, os detentores dos meus sonhos. Eu não entendi bem de onde ele estava vindo, e a maioria dos comentaristas abaixo do vídeo falou sobre coisas não relacionadas. Uma das últimas postagens disponíveis no arquivo é esta. Isso exemplifica perfeitamente a visão dele sobre as mulheres. Citação: as mulheres são programadas para serem vítimas profissionais. Elas nunca assumem responsabilidade por nada, seu mau comportamento, más escolhas ou má moral. É sempre culpa dos homens, da sociedade, do patriarcado, de homens feios, caras assustadores ou de outras mulheres. Ele segue reclamando do quanto sua mãe é ruim, mas continua morando com ela por razões financeiras. O último comentário que quero compartilhar é ao mesmo tempo o mais irônico, dado o contexto que estabeleci no início. Ele diz que fica feliz se você está aproveitando a vida. Não gosto quando fazem comentários ignorantes e me acusam como se eu fosse um monstro vil e repugnante. Você prova o contrário ao tirar a vida de tantas pessoas, incluindo a de sua mãe e de uma criança. FStopFox. Este é um caso bem recente. O usuário FStopFox começou de um subreddit chamado FStopFitzgerald em 2017. Contudo, isso só ganhou real impulso em 28 de abril deste ano. Richard Burdett, de 55 anos conhecido como FStopFox, foi acusado de crimes como aliciamento de menor, produção, posse, acesso e disponibilização de pornografia infantil em seu subreddit e outras plataformas online. Hoje é 19 de maio enquanto trabalho neste vídeo. No dia 20, ele terá sua audiência no tribunal. Em seu subreddit, compartilhou áudios roteirizados com conteúdo sobre menores e estudantes escolares. A parte perturbadora é o número de membros frequentando o subreddit. O subreddit tinha mais de 5.000 usuários. A descrição do subreddit diz: um repositório para todas as minhas gravações. A polícia de Toronto executou um mandado de busca em 20 de abril e encontrou evidências para tudo o que mencionei. Desde a sua prisão, a polícia também fechou o subreddit. Revelou-se que Richard Burdett, professor de teatro do ensino médio, tinha mais de 1.300 mensagens explícitas com um estudante. Isso foi em 2007. Ele só recebeu uma suspensão de 1 mês por esse comportamento.
Ele fez muito mais, mas tudo se resume às acusações contra ele, Jimbo Boy. Este é um caso muito recente, então as informações podem estar desatualizadas quando você assistir a este vídeo. Isso literalmente aconteceu há apenas alguns dias. Peyton Grandon, de 18 anos, matou 10 pessoas e feriu 13. Especula-se que este crime foi motivado por ódio, já que ele visou um supermercado no coração de uma comunidade predominantemente negra e 11 das 13 pessoas também eram negras. As pessoas estavam apenas cuidando de seus próprios negócios e fazendo algumas compras, e esse idiota entrou e tirou suas vidas. É simplesmente ridículo. De acordo com documentos descobertos pela polícia, ele planejava um ataque prolongado. Ele estava fortemente armado, usando equipamento tático, capacete e armadura blindada. Sem surpresa, o criminoso transmitiu ao vivo seu crime no Twitch usando uma câmera, mostrando seu ponto de vista. Isso parece uma reconstituição do crime de Brandon Tarrant. Brandon postou no HM, anunciando seus planos e transmitiu tudo ao vivo. Investigadores revelaram que Peyton estudava ataques de ódio anteriores conforme mandados de busca em seus arquivos online. Peyton criou um servidor privado no Discord e convidou algumas pessoas. Ele anunciou seu ataque 30 minutos antes de executá-lo. Curiosamente, Peyton planejava isso há meses. Ele foi ao supermercado várias vezes, escrevendo sobre a atividade interna a cada visita, observando o número de pessoas negras e brancas presentes, inclusive desenhando um mapa do interior do estabelecimento. Curiosamente, ele também considerou atacar uma igreja ou escola primária, mas optou pela loja devido ao grande número de pessoas que frequentam supermercados. Peyton tinha uma presença online no 4chan, Discord e até no Reddit. Que situação complicada, cara. Sua conta foi banida logo após o incidente, mas há arquivos limitados disponíveis. No Reddit, Peyton usava o nome Jimbo Boy. Tudo parecia normal no início, mas quando ele começou a postar no subreddit Made Me Smile, tudo desandou muito rapidamente. Aqui ele escreve: "Isso é racista? Porque não há pessoas brancas neste vídeo?" Isso poderia ser visto como uma piada, já que ele não postou nada similar antes, de acordo com seus arquivos, mas com o contexto atual, parece ser sua real opinião. Ele fez várias perguntas no subreddit R Tactical Gear e também em R Quality Tactical Gear, bem como em R Ammo. É por isso que ele estava tão bem informado sobre qual armadura usar e qual equipamento utilizar. Sua última postagem foi em 14 de maio de 2022. Um dia depois, a mídia cobriu o caso dele. É trágico o que as pessoas fazem por atenção atualmente. O indivíduo transmitiu seu crime ao vivo no Twitch. Também é estranho como é fácil adquirir armas nos Estados Unidos da América. Ou seja, Peyton, aos 18 anos, possuía legalmente suas armas. De qualquer forma, se você chegou até aqui, claramente parece gostar do que está vendo, então que tal se inscrever no canal? Obrigado. Carl H. Este provavelmente é o caso mais popular de tudo nesta lista, e foi coberto por outros youtubers como o Nexpo. Carl Harold, conhecido como Carl H no Reddit, era famoso não só por seus crimes sinistros na vida real, mas também por sua personalidade online útil e amigável. Carl criou o subreddit Carl H Programming para ensinar programação a iniciantes e codificadores avançados. Suas aulas eram todas gratuitas. A codificação é uma habilidade difícil de dominar, e alguém oferecendo tantos recursos valiosos e conhecimento de graça fez a maioria apreciar o que Carl fez. Carl era tão querido que recebeu o Redditor do dia em 26 de julho de 2012. No entanto, é importante notar que ele também oferecia aulas particulares, cobrando até $70 por aula. Por volta de 2013, Carl parou de postar repentinamente. Também houve inatividade em suas outras redes sociais. Finalmente, houve uma atualização sobre Carl. Algo inesperado baseado em sua persona online. Carl Harold, de 32 anos, foi acusado de produzir e distribuir conteúdo pornográfico. Não foi apenas um caso, ele foi acusado por vários casos. A vítima era um menino de 9 anos, que ele abusou, fotografou, filmou e depois distribuiu para outros. O menino foi torturado e sodomizado diante da câmera. Ele manteve a criança em cativeiro por 8 meses. Se isso já não fosse ruim o suficiente, o menino era seu próprio filho. Seu filho nunca foi matriculado na escola, não recebeu vacinas, nem brincou ou passeou sem supervisão. Carl tinha um parceiro chamado Charles Donovan, que participou do mesmo calvário. Charles foi acusado pelos mesmos crimes. No Reddit, a maioria das pessoas realmente não conseguia compreender a notícia. Contudo, as notícias eram irrefutáveis e as provas incriminavam Carl. A admiração pelo seu trabalho acabou.
As pessoas estavam furiosas, insultando-o em diversos comentários no YouTube e até em seu próprio subreddit. Carl deveria ser extraditado para Nova York, mas foi encontrado morto em sua cela. Ele se suicidou. Seu parceiro Charles foi condenado a 56 anos de prisão. Sobre o filho, quase não há informações disponíveis. Ele deve ter cerca de 17 ou 18 anos de idade agora. Esperamos que ele tenha se recuperado mental e fisicamente, mas é evidente que ficará marcado para sempre. Piloto 94. A conta do Piloto 94 foi excluída, mas houve várias coberturas em sites sobre o caso, porém nenhuma no YouTube, pelo que pude observar. Em 2013, o usuário Piloto 94 fez um longo post no subreddit Off My Chest. Neste post, ele revela que ele e seu melhor amigo chamado Patrick tiveram relações sexuais com 3 meninas com idades entre 13 a 14 anos. Ele e Patrick tinham 18 anos na época e se safaram do crime. O título do post dele é "Eu deveria estar na prisão". É muito longo, então vou resumir os pontos principais. Ele fala sobre como estava constantemente se mudando de estado para estado, mas foi muito bem sucedido na vida. Ele se descreve como atlético, bonito, benquisto e de uma família rica. Ele veio de uma família cristã conservadora. Ele desabafa sobre como sua namorada o traiu com um de seus bons amigos, o que desencadeou uma profunda depressão. Enquanto isso, ele também parou de tomar suas prescrições para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em um momento sombrio, seu amigo Patrick o ajudou, mas não de forma realmente significativa. Patrick praticamente o transformou em um traficante. Eles tiveram problemas com a polícia. Ele não apenas vendia, mas também vandalizava parques e outros locais da cidade. Eles beberam, dirigiram sendo menores, furtaram lojas e excederam a velocidade, mas eram responsáveis por si mesmos. Mesmo acusados pela vandalização, eles apenas receberam liberdade condicional e multa, o que não os impediu de fazer o impensável. Eles conheceram garotas da escola que aparentavam ter 15 a 16 anos, mas na realidade tinham 13 a 14. Os adolescentes embriagados ligaram para eles. Ele e Patrick os levaram para um bairro e tiveram relações sexuais com eles por cerca de 1 hora. Um carro de polícia chegou e as meninas começaram a acusá-los de abuso. As meninas disseram que o único motivo para a relação sexual foi devido ao fato de estarem bêbadas. Todas elas eram virgens e uma delas tinha lacerações na área genital. As evidências eram claras. Porém, o detetive principal e o chefe de polícia foram demitidos e o caso desapareceu. Eles nunca foram acusados. Ele menciona como ele e Patrick transformaram suas vidas, concluindo o ensino médio e se alistando no exército, mas não aborda os sentimentos ou a situação atual das vítimas. Ele nunca revelou sentir culpa ou vergonha. Nada. Ele parece meio orgulhoso de ter se safado deste crime. Felizmente, o cara não era inteligente. 1 mês depois, ele divulgaria uma carta de bolsa de estudos, quase se expondo. A faculdade dele foi contatada sobre esse assunto. Como último esforço para se salvar, ele apagou seu post e fez uma nova conta. Esta é a atualização final dele. Citação: "Eu compartilhei informações pessoais que muitos já sabiam, mas eram importantes para mim, já que raramente me abro. Me senti bem com isso, e as pessoas foram solidárias. Como eu era novo no Reddit, não criei uma conta descartável quando postei, então meio que ficou no fundo da minha conta. Pensei em deletar, mas então pensei, qual o sentido de colocar algo lá fora se ninguém sabe quem é? Não estou orgulhoso do que fiz, mas eu fiz. Minha culpa e meu erro. Continuei postando e eventualmente compartilhei sobre minha escolha de universidade e informações a respeito em um subreddit que achei que gostaria e aceitaria bem isso. Aparentemente, alguém leu novamente minha postagem e viu a postagem do desabafo. Então, este cavaleiro branco decide ligar para minha universidade e conta tudo o que eu fiz. Agora estou sendo observado pelos meus superiores e provavelmente serei expulso. O que vai arruinar minha vida. Graças a Deus. Ele também adicionou nesta postagem que, devido a pequenas coisas que fez no passado, não terá o futuro pelo qual tanto se esforçou. Novamente, ele não se importa com as vidas das garotas que arruinou. Ele só se importa consigo mesmo. Não há nenhum sentido de remorso da parte dele. Ele se refere às pessoas que o criticam como cavaleiros brancos e finge que não foi um grande problema, mas sim um pequeno erro. Um reditor diferente acrescenta: "Cara, sério? Você não tem escrúpulos em arruinar a vida de 2 crianças. Embebedar 2 meninas de 13 e 14 anos com o seu corpo e premiá-las. Como você acha que elas estão agora? Você acha que elas estão passando tranquilamente pelo ensino médio? Você acha que elas estão emocionalmente bem? Você se importa?
Ele foi expulso da faculdade, mas nunca foi acusado. Essas meninas viverão com esse tormento para sempre. Pallet94 e seu amigo Patrick tiveram sorte, pois a polícia não estava mais interessada em seu caso. Galpticos. Este caso é extremamente sombrio e não poderei aprofundar. Abordarei apenas a superfície deste assunto. Galpticos, conhecido como Farhan Tawhid, compartilhou no Twitter e Instagram links para uma carta de 12 páginas no Google Docs. Eles são muito fáceis de achar. No entanto, eu não recomendaria lê-los, eles são muito detalhados e descrevem seu crime e seu estado mental. Também mostra o quão delirante e falho é o seu pensamento e processo de raciocínio. Geralmente, eu incluiria trechos de sua carta para mostrar seus motivos e intenções, mas você entende por que não posso fazer isso aqui no YouTube. Devo admitir, venho fazendo isso há um tempo e pesquisando sobre assuntos muito sombrios, mas passar pela carta foi muito difícil. A seguir, falarei principalmente sobre a conta dele no Reddit. Farhan Tawhid, de 19 anos, foi encontrado morto em Allen, condado de Collin, Texas, em 5 de abril de 2021. Ao lado de Tawhid estavam suas irmãs gêmeas, seu irmão, seu pai, sua mãe e sua avó. Farhan Tawhid tirou todas as vidas deles. Em sua carta, ele disse que as pessoas deveriam conferir seu código no GitHub. Lá podemos encontrar seu nome de usuário, Gulpticos. Ele também afirma que este é sua identidade no Reddit. Analisando o histórico de postagens dele, tudo parece normal. Geralmente vejo postagens e subreddits de jogos ou comentários no Ask Reddit. Considerando o contexto e a pessoa por trás dessa conta, há alguns comentários bastante sombrios e proféticos. Neste post, Elon Musk responde a uma pergunta no Reddit sobre qual problema ele está tentando resolver atualmente. Encontrar a motivação para acordar todos os dias pelo resto da vida. Uma pergunta diferente diz: com quais decisões de vida você está lutando agora? Existe alguma maneira de podermos ajudar? Ele responde de maneira semelhante, citação, meu verão está quase acabando, e há tantas coisas que eu quero melhorar em mim mesmo, mas não consigo encontrar motivação. Isso é tudo o que posso falar neste vídeo. Aaron Swartz. Esta pessoa provavelmente é a menos perturbadora desta lista inteira, mas ainda é considerada um criminoso pelos promotores do estado, e é na verdade um dos co-fundadores do Reddit, então eu tive que incluí-lo neste vídeo. Aaron Swartz foi processado por várias violações da lei de fraude e abuso de computador de 1986. Contudo, é crucial saber quem foi Aaron Swartz e por que ele é tão valorizado por muitos no mundo online. Há documentários de quase 2 horas sobre Aaron. Vou falar apenas sobre os principais aspectos de sua vida, especialmente coisas relacionadas à sua suposta história criminal. Aaron Swartz foi um pioneiro da internet, trabalhando em diversos projetos fundamentais para o mundo online atual. Ele participou do desenvolvimento do formato WebFeed RSS, que permite o acesso a atualizações de sites em um formato padronizado e legível por computador. Assinar feeds RSS permite que um usuário acompanhe vários sites em um local centralizado, que monitora constantemente em busca de novo conteúdo, eliminando a necessidade de verificação manual. Esta inovação, ainda utilizada por desenvolvedores de sites, é obviamente significativa. Ele cofundou o Reddit. Não preciso elaborar o quão grande o Reddit é hoje em dia. Aaron também foi fundamental nos estágios iniciais do Creative Commons, uma organização que permite aos criadores no YouTube e outras plataformas usar gratuitamente o trabalho de terceiros. Só precisamos dar o devido crédito aos respectivos artistas e é isso. Ele também trabalhou no WebPumpy e Markdown. Esse cara era um grande jogador e muito importante para ferramentas online. Não listei tudo em que ele trabalhou, lembre-se de que ele era muito jovem quando realizou tudo isso, então definitivamente era um tipo de gênio. Embora tudo isso pareça ótimo até certo ponto, há um resultado realmente sombrio para isso. Segundo autoridades estaduais e federais, Aaron usou o JSTOR, uma biblioteca online, para baixar muitos artigos de periódicos acadêmicos pela rede de computadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts durante algumas semanas, no final de 2010 e início de 2011. Segundo as autoridades, Aaron baixou os documentos através de um laptop conectado a um switch de rede em um armário de fiação de acesso controlado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Por que Aaron decidiu baixar todos esses arquivos? Em seu manifesto de 2008, ele expressou claramente suas intenções. Citação: informação é poder, mas como todo poder, há aqueles que querem mantê-lo para si mesmos. O patrimônio científico e cultural mundial, publicado por séculos em livros e revistas, está sendo progressivamente digitalizado e restringido por poucas corporações privadas.
Para acessar os artigos científicos mais famosos, é necessário pagar valores elevados a editoras como a Read Elsewhere. Sua intenção é geralmente tornar a informação gratuita e acessível a todos, especialmente online. Ele também se opunha fortemente à censura. Uma câmera de vídeo flagrou Aaron baixando os PDFs, obrigando-o a entregar os dados. Contudo, isso não deteve os promotores federais. Aaron foi preso na noite de 6 de janeiro de 2011 perto do campus de Harvard pela polícia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e um agente do serviço secreto, sendo acusado de 2 acusações estaduais de invasão e entrada com intenção de cometer um crime. Em 11 de julho de 2011, ele foi indiciado por um grande júri federal por acusações de fraude eletrônica, fraude de computador, obtenção ilegal de informações e danos a um computador protegido. Houve um intenso movimento. Os promotores frequentemente abandonavam as acusações iniciais, buscando outras formas de prendê-lo. Todos os acordos foram rejeitados pelos advogados de Aaron, e a acusação continuou até 11 de janeiro de 2013, quando parou repentinamente. O motivo foi Aaron tirar a própria vida, e as pessoas presumiram que a pressão do processo e do processo o superou. Os pais de Aaron também culparam o governo pela morte de Aaron. É trágico que um homem aparentemente bem-intencionado tenha sido punido de forma tão severa e desnecessária por promotores federais. Não fazia sentido. Os promotores recuaram muito no julgamento e Aaron provavelmente não seria sentenciado, mas a pressão e o estresse o superaram.